Mateus capítulo 5, mas nós leremos hoje do versículo 27 até o versículo 32. Então abra comigo lá. Capítulo 5, leremos hoje os versículos de 27 a 32. Estamos aí no sétimo sermão, a sétima mensagem que nós já estamos refletindo, meditando acerca do Sermão do Monte. Mateus capítulo 5, leremos a partir do versículo 27, que diz assim: Vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. Eu, porém, lhes digo, todo o que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E se a sua mão direita leva você a tropeçar, corte-a e jogue-a fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. Vamos fazer mais uma oração. Ó Pai, nesse momento, Deus, após ler a Tua maravilhosa palavra, possamos, Deus, desenvolver a nossa salvação, a nossa santificação, na pureza, na santidade. Possamos, Deus, receber a Tua mensagem como um confronto, como um consolo, como um ensinamento, algo do Senhor para nós, movido por amor. Estamos aqui, Deus, numa série de mensagens falando da cultura do Teu reino, Pai. Como agentes do Teu reino, Pai. Possamos ter uma vida de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra, que não é algo fácil, não é algo que nós conseguimos, é algo que a gente só consegue mediante o Teu Espírito em nós. Por isso nós te pedimos, Pai, que Ele fale conosco nessa manhã, que Ele fale aos nossos corações, que Ele corrija erros que cometemos, Pai, e que Ele traga olhos, uma nova visão, diferente do mundo, diferente da Tua missão. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a última mensagem, nós falamos então a respeito da ira. Nós vemos como Jesus ele aborda o ódio como algo tão sério quanto o assassinato. Não é só o não assassinarás, não é só o final da lei, mas há algo que se inicia, que está na raiz do ódio, na raiz ali do assassinato, que é aquela presença da raiva, aquela presença do ódio, que realmente matar a outra pessoa, né? Depois que ele fala, então, a respeito da ira, a gente é abordado no sentido de que, como agentes do reino, nós somos chamados para a promoção da paz. Então, embora sejamos ainda humanos, é necessário que a gente tenha um controle sobre a nossa raiva, que a gente tenha uma sabedoria sobre aquilo que às vezes vem explodindo dentro de nós. Que a gente haja como agentes da paz, promotores da paz. Aqui ele está abordando, então, o nosso relacionamento com Deus, como o nosso relacionamento com Deus, ele é afetado. Ele é afetado de acordo com o nosso relacionamento com o irmão, com o nosso próximo. Lembre-se que ele fala, deixe de ofertar e se reconcilie com ele. Então, a gente percebe, queridos, de que a todo momento, Cristo agora está trabalhando a ideia de nós em relação ao nosso próximo. E agora ele vai falar sobre adultério. Ele vai falar agora que não é só o ato final, como foi no assassinato. Não é só adulterar, mas tem algo muito mais embaixo. Há uma raiz dentro de você que pode levar, que é tão pecaminoso quanto você adulterar. Queridos, nós vivemos numa sociedade sexualizada. O que anos atrás
algumas condutas poderiam ser um absurdo, hoje em dia é motivo de lucro. Sim, vivemos em dia que qualquer manifestação de sensualidade tornou-se um mercado. Perceba nesses aplicativos, TikTok, Instagram, Facebook, como muitos homens e mulheres, e o pior de tudo, às vezes meninos e meninas, que acabam sendo influenciados para isso. Para o quê? Para se expor os seus corpos, fazem danças sensuais, tudo com o objetivo de um entretenimento para alguns e uma renda, um lucro para outros. Exato, muitas pessoas ganham dinheiro com a sensualidade, porque infelizmente tem quem consuma. E se vamos um pouco mais fundo, então, nessa sociedade sexualizada, nós encontraremos ali um mercado pornográfico, no submundo da internet, com as coisas mais horrorosas que se possa imaginar, que tem feito muitas pessoas reféns, seja para quem consome e seja para quem produza. E o pior de tudo, que é a facilidade do acesso. Hoje, com o celular, você pode ter contato com esse submundo, infelizmente. Então, os corpos e as relações sexuais se tornaram superficiais em seus valores em nossa sociedade. Na verdade, sempre esteve presente, ela apenas não tinha se agravado tanto, como se agrava agora em nossos dias. E essa sociedade sexualizada acaba recebendo as consequências de suas práticas, como o adultério, como pedofilia. Inclusive, eu vou abrir um parênteses aqui a respeito da pedofilia. Muita gente acha que a pedofilia é simplesmente com criança, mas vira e mexe, eu encontro um marmanjo que ou não teve conversinha, ou já não viu com outros olhos uma menina de 14, uma menina de 15. Gente, eu fui do exército, trabalhei 8 anos no exército. De um lugar de 98% de homens. E não era incomum eu encontrar rapaz marmanjo, 25 anos, de conversinha com menina de 14, de 15, de 13. E fala que isso não é pedofilia. Isso é pedofilia tão quanto. Tão quanto. Então, olha como a sociedade sexualizada vai se deturpando cada vez mais. A gente vê relações conjugais fora do padrão, bigamia. Esse dia atrás eu vi o famoso trigamia, já é presente. Uma pessoa que tem 3 parceiros. E claro, também muito presente a homossexualidade. Enfim, o mundo parece cada vez pior. E nesse contexto de um mundo sexualizado que o cristão se encontra. Não tem como dizermos para um cristão não viver em um local onde não há uma manifestação de sensualidade, porque infelizmente não há. Você sai na rua, encontra todo tipo de roupa vulgar. Você olha para a TV, mais cedo ou mais tarde vai aparecer alguma coisa sensualizada. Você pega o seu celular, mais cedo ou mais tarde vai aparecer alguma coisa. Você anda pela rua, já atrás eu estava andando pela rua e tinha um outdoor, uma empresa vendendo lingerie. Mas assim, as modelos estavam praticamente explícito, aquilo me abismou. Falei, olha onde a sensualidade está virando algo totalmente inofensivo, entre aspas, essa manifestação, algo comum do dia a dia. Para o crente conseguir manter a sua pureza, desenvolver a sua santificação, existem 2 caminhos numa sociedade assim. Ou viver trancado dentro de casa, no meio de um sítio, onde não há tecnologia e demais pessoas, o que eu acho uma proposta mais difícil, a não ser que você goste de sítio e viva assim, você vai conseguir estar bem longe de uma sociedade assim. Ou transformar a sua mente e o seu coração, o seu interior, para conviver numa sociedade assim. E essa segunda opção que Cristo trata nesse texto.
sobre os nossos olhares, os nossos desejos, as nossas intenções que o crente deve ter em relação ao outro. Por isso que o tema de hoje é a raiz da infidelidade. Porque não está só no adultério, não está no ato final, está naquilo que é desenvolvido dentro dos nossos corações, no nosso interior. E por que infidelidade? Porque Jesus está tratando essas ações como um adultério, como um ato final. Aqui nesse texto a gente divide em duas partes. Primeiro, no versículo 27 e 28, Jesus está falando do pecado propriamente dito. Ele está falando da intenção impura. E depois, de 29 a 30, ele está ilustrando, por meio de metáfora, como fazer para evitar esse pecado. Queridos, a Escritura sempre nos orientou, sempre orientou os integrantes do povo da aliança com o perigo da sensualidade, o mesmo tanto com o perigo da idolatria. Então eu faço uma pergunta para vocês, antes de irmos propriamente para o texto. Como são as suas condutas frente ao mundo sexualizado? Como são as suas condutas frente a esse mundo sexualizado? É uma pergunta incômoda, eu sei que é. E nós precisamos de incomodações para sermos transformados, para uma renovação da mente. Uma renovação essa que o Evangelho fará em mim e fará em você. Porque, infelizmente, muitos consumidores, ou praticantes, ou apoiadores dessa sensualidade no mundo, está dentro da igreja. Infelizmente. Seja quem tem contato com pornografia, seja quem tem contato com nudez, seja quem tenha relações sexuais inadequadas, como o adultério, como a pedofilia, como a homossexualidade, como muitas outras coisas que esse mundo apresenta. Por isso que eu quero, nessa manhã, à luz da palavra, à luz daquilo que Jesus disse aqui, duas coisas. Uma, que a infidelidade ou a impureza tenha sua raiz no coração, no seu interior. Dois, que Cristo pode te perdoar, te tratar e te transformar, arrancar essa raiz da perversidade, esses olhos infiéis, tão apegados à sensualidade, e desenvolver a santificação, a pureza dentro de você. Então eu já chamo a igreja para ir junto comigo. Vamos arrancar essa raiz da infidelidade? Se você não é casado, né, porque pode ter muita gente que fala assim, tá, mas eu não sou casado. Não se preocupe. Embora você não seja casado, lembre-se que você é fiel a Deus. Então você tem uma fidelidade com Deus. Então, quando você adultera, quando você tem intenções impuras, quando você olha, consome coisas inadequadas, mesmo você que não é casado, lembre-se que você está sendo infiel a Deus. Não necessariamente a um parceiro. Por isso, meus queridos, em primeiro lugar, o que eu queria dizer para a igreja, que para evitar essa infidelidade, cuidado com os desejos do seu coração. Cuidado com os desejos do seu coração. É o que Jesus vai falar no versículo 27 e no versículo 28. Por quê? Porque ele diz, vocês ouviram o que foi dito, não cometa adultério. 28, eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela no seu coração. Aqui eu estou dizendo para quem acabou tendo uma bagagem de intenções, uma bagagem de desejos impuros e os alimenta dia após dia. Quando ele fala, não cometa adultério, Cristo está apontando lá para o 7º mandamento, lá para Êxodo 20:14, quando ele fala, não cobiçarás a mulher de teu próximo. O adultério era considerado uma ofensa grave, porque não só violava a outra pessoa, mas quebrava a aliança do matrimônio. Algo muito importante para Deus. E quando Jesus fala sobre olhar, ele está falando sobre um desejo impuro de cobiçar uma outra mulher ou um outro homem que não seja a sua, que não seja o seu. O desejo começa no coração. Não basta apenas a pureza física, é preciso vigiar o seu coração. Claro que os dois não têm o mesmo peso de maldade. Óbvio que o adultério vai ter consequências muito piores. Mas ambos são pecaminosos. Tem pessoas que acham que o adultério é somente o físico e não os desejos em si. Lembro de uma vez
no quartel, tinha acho que mais 2 tenentes e um sargento junto, todos nós cristãos. E a gente estava conversando, e a gente realmente estava conversando coisa de igreja. E de repente passou uma tenente, né, uma mulher, são poucas mulheres que tem, normalmente de saúde ou uma de administração, mas tem. Né, num quartel lá de mais de 300, tinham acho que 4 mulheres. E uma dessas tenentes passam por nós. Aí sempre fica aquele climão de uma roda de homens cristãos, né, que às vezes fica olhando para um para o outro para ver se alguém vai olhar. Pelo menos na roda de homens é isso. Eu como pastor, fico olhando assim, vamos ver quem vai olhar, vamos ver quem vai pecar aqui, vamos ver se vai ter coragem de fazer isso na minha frente. Às vezes fico olhando. E aí, de repente, passou essa tenente, e um deles, né, dos homens que estavam junto comigo, olhou e assim, não disfarçou. Foi olhando e foi acompanhando e acompanhando ela. Até eu fiquei constrangido, olhei esse outro e falei assim, nossa, mas a gente está conversando de igreja aqui, o cara é crente e tal. Aí, de repente, ele vira, daí eu tive que falar assim, poxa, tenente, mano, o senhor secou a mulher passando. Aí o tenente falou assim, a primeira olhada não é pecado, por isso que eu aproveito a primeira olhada. Daí eu falei pra ele, da onde que você tirou isso? Por quê? Porque tem aquela mania, tipo, olhei a primeira vez, como eu olhei, né, eu não consigo controlar o que eu olho, então não é pecado. Então aproveita essa primeira olhada e não olho de novo. Eu falei, se é pecado tanto quanto, é o desejo do seu coração, é aquilo que você está consumindo dentro de si. Não é a segunda olhada. Nessa primeira, com a tua intenção, com o teu coração, você já adulterou com ela. Então, cuidado com os desejos do seu coração. Essa primeira parte que Jesus está falando é isso. Cuidado com os desejos do seu coração. Lembre-se do que Jeremias diz no capítulo 17, de 9 a 10. Ele fala, enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E o que ele diz? Desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? E ele tá se perguntando, quem poderá entender esse coração? Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os seus pensamentos. Olha como Deus está falando para Jeremias o que é tratado no interior da pessoa. Ele diz, eu provo os pensamentos. O que é provo? Ele filtra, ele analisa, ele avalia. Eu avalio os seus pensamentos para dar cada um os seus caminhos segundo o fruto das suas ações. Então, muito antes de Jesus falar, não olhe para a mulher ou para o homem com intenções impuras, porque o teu coração está sendo provado por Deus, o teu coração está sendo avaliado por Deus e o seu interior já pecou com ela. Muito antes, Deus já está falando para Jeremias, cuidado com os seus pensamentos. Os pensamentos eu provo os seus pensamentos, para dar cada um segundo os seus caminhos. Os desejos do coração, queridos, pode enganar e te levar a situações embaraçosas, a consequências pesadas que podem refletir em você. Pode refletir no seu casamento, pode refletir dentro da sua família. Talvez não agora, mas ao longo dos anos, você vai colher. Algum momento, você vai colher. Ninguém que chega direto ao adultério físico, chega sem ter alimentado ou desenvolvido desejos e pensamentos dentro de si. Eu já ouvi muitas histórias de que o marido ou a esposa, por causa dos mais variados motivos enfrentados dentro do casamento, talvez a ausência de um dos cônjuges, brigas desenfreadas, a crise financeira, falta de compromisso conjugal, né, literalmente do sexo, carinho, romance, muito entre os outros motivos, faz com que essa esposa, que já se encontra num estado de vulnerabilidade, acabe conhecendo alguém, olhando diferente para alguém, um já conhecido muitas vezes, com um olhar simples, e ali esse alguém começa a dar um pouco mais de atenção para ela ou para ele. Aí é uma pessoa aparentada, uma pessoa bonita. Aí essa pessoa que está com esse estado de vulnerabilidade começa a alimentar desejos no coração, porque se em casa está cheio de crise e aqui tem uma pessoa aparentada que está bem vestida, que está dando atenção para mim, ela não vai já logo pecar, ela vai alimentando aquilo dentro do coração dela. Vai alimentando, daqui a pouco começa mensagens, de repente começa alguns encontros, não é um estágio já final.
Você não consegue ver já uma pessoa que já vai lá e adultera. É algo que vai sendo alimentado, é algo que você vai construindo dentro da pessoa. Começa o flerte, começa os olhares, troca de mensagem. Quando vê, aí sim já está no adultério. Eu citando aqui apenas esse exemplo, mas eu sei que existem muitos diversos. Tem gente que está, às vezes, num casamento bom, está tudo dando certo, mas o cônjuge é uma pessoa que precisa se alimentar de outras, precisa se alimentar, talvez sexualmente, com outras pessoas. Sempre começa com desejo sendo desenvolvido dentro do coração. Nunca é um ato de repente, nunca é um susto. Por isso que eu falo, cuidado com os desejos do seu coração. Percebam comigo como Jesus está sendo certeiro, corretíssimo ao tratar o adultério, que inclusive era um escândalo para o fariseu, na sua raiz, no seu início. Jesus está falando, não é só o externalizar fariseu, porque o fariseu, para ele, só é o pecado aquilo que já é o cometido. Já é o adultério propriamente dito. O que Jesus está falando? Fariseu, não é só o pecado propriamente dito, não é o pecado externalizado, mas é o que está na raiz, é o que está no interior, é aquilo que deve ser tratado dentro de você, investigado por Deus. É isso que você deve dar atenção, cuidado com o que é alimentado dentro de você. Se há intenções impuras, entregues ao Senhor, peça socorro, misericórdia, mas fuja disso. Seja você que esteja casado, seja você que está nesse momento solteiro. Não permita que o seu corpo seja lugar para manifestação de impurezas. E seja para qualquer idade também, tá? Porque você vê coisas as mais incríveis, assim, incríveis no sentido negativo, né? Mais horrendas, em qualquer tipo de idade. Em qualquer tipo de idade. Cuidado com as intenções do seu coração, entregues ao Senhor. E isso serve para qualquer um. Se até hoje o seu coração cultivava desejos que não eram corretos e você está se sentindo mal, eu tenho um bom sinal para você. Cristo te perdoa. Cristo te perdoará. Ele pagou com seu sangue e trouxe perdão dos seus pecados os mais íntimos. E indo a Ele, o Espírito te ajudará a afastar esses desejos, essas intenções. Te ajudará nas tentações. O Espírito promove purificação no coração mais sujo e te ajuda a manter distante de toda e qualquer impureza. Além de você ter cuidado com os desejos do seu coração, há algo muito interessante, algo muito necessário que você deve fazer antes. Por isso, em segundo lugar, para evitar a infidelidade, filtre o que você consome. Filtre o que você consome. É o que Jesus vai falar nessas duas ilustrações dele. Ele fala do olho e ele fala da mão. Então Jesus está fazendo uma metáfora do ensinamento que ele já disse até agora, sobre adulterar, né? Ele diz, se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque e joga fora. Pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro lançado no inferno. Vamos falar só do olho, por enquanto. Quando ele fala seu olho direito, ou depois ele vai falar da sua mão direita, percebam que ele fala de um só do lado direito. Você se perguntou por que Jesus não fala arranque o seu olho? Mas por que o olho direito e a mão direita? Por quê? Porque, queridos, o lado direito, na cultura judaica, ele era o lado mais importante, o mais considerado importante. Para o trabalho, era a mão que era realizada as coisas sagradas, os atos sagrados. Então, o lado direito, ele tem essa impressão de tipo, é o teu lado mais importante. São os seus membros mais importantes para a sua vida. E, gente, é uma metáfora, tá? Não é para você sair por aí arrancando o teu olho, arrancando a sua mão. Jesus está trazendo uma metáfora para eles e hoje traz para nós. Agostinho mesmo disse uma vez, o olho denota contemplação, assim que se deve entender que a mão denota a ação. Então, o que Agostinho está falando? Que Jesus, quando está falando de olho, ele está falando aqui algo que a gente contempla, algo que a gente vê, algo que entra em nós.
E já a mão é a ação propriamente. É aquilo que a gente já vai fazer. É a ação que vem depois, do que entra aos nossos olhos. Ele fala do olho em seguida das intenções impuras do coração. Cristo fala de um meio que os desejos impuros que são alimentados no coração entra dentro de nós. O que entra aos nossos olhos. Por isso que ele fala, se está te fazendo pecar, arranque-o. Repito, ele não está falando literalmente, mas uma metáfora. Qual metáfora? Do seguinte, se o teu olho está te fazendo pecar, se o que está entrando no teu olho é o que está fazendo você alimentar e desenvolver desejos impuros dentro do seu coração, arranca. Toma cuidado com o que entra dentro de você. Por isso que eu digo, filtre o que você consome. Mateus 6, 22, 23, a gente vai ver esse texto um pouco mais à frente, porque ele faz parte do Sermão do Monte. Jesus novamente vai falar de olho. O que ele vai dizer? Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno na luz. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Então, Jesus está dizendo o seguinte, aquilo que entra pelo teu olho pode te deixar cheio de luz, né? O teu corpo ser uma luz, mas também ser escuridão. Qual ilustração, qual figura que a gente vê na Bíblia que foi enganado pelos olhos? Davi. Davi, o rei, ele já era rei. Casado, inclusive. Já era rei e casado. Mas quando a gente vai lá para 2 Samuel 11, 2 e 4, ele, de repente, sai por aí, passear pelo seu palácio, e aonde que ele vai parar? No seu terraço. E do seu terraço, quem que ele avista? Uma mulher muito bonita tomando o seu banho. Aí qual é a ordem dele depois? Manda chamar Batseba. Aliás, olha o que entra dentro de você pode fazer você perder a razão, o sentido. Por quê? Porque Davi vê aquela mulher nua, vê aquela mulher tomando banho, bonita, e ele fica apaixonado. E ele pergunta, quem é essa mulher? E quem responde para ele fala bem assim, ele perguntou, é Batseba, filha de Eliã. O rapaz fala, mulher de Urias. Tem outra palavra, fala assim, ela é casada. Então, ou seja, Davi, essa mulher que você está perguntando é mulher de Urias. Ela é casada. Faltou basicamente falar isso. Mas ele não se importa. Ele viu, ele filtrou, ele consumiu, manda trazer para mim. E ela tem toda a história e acaba indo daí aos aposentos de Davi. Então percebam como é perigoso. O que entra nos seus olhos pode te fazer perder a razão. Cuidado, cuidado. Adianta lutar para remover as intenções impuras do seu coração, se os seus olhos ainda consomem e se alimentam de coisas impuras. Exemplos, adianta você lutar dentro de si para não ter desejos por outra pessoa, se os teus olhos não saem das partes do corpo das mulheres que andam por aí, ou dos homens também. Tem homem que eu vejo que parece que não tem camisa em casa. Só porque é mais fortinho, né, bombado ali, todo definido, as camisas de repente somem do guarda-roupa, porque só anda sem camisa. Então, tanto dos homens quanto das mulheres, tende a ter uma vestimenta inadequada, e as pessoas consomem isso com os olhares na rua. Se os teus olhos não saem das cenas de nudez e de sexo, no computador, na TV e celular, como? Como que você vai tratar os desejos impuros do seu coração? Se você quer acabar com a raiz do adultério dentro de você, você precisa filtrar o que entra. Filtre o que você consome. Nossa responsabilidade aí é de deixar de olhar algumas coisas inadequadas. Toda vez que eu assisto uma série, eu assisto um filme, eu assisto alguma coisa que, por alguma maneira, eu fico sabendo que vai ter coisa inadequada, ou eu assisto com a Isabel, eu assisto com a Isabel, e assim, a cena já, porque às vezes também não é assim do nada, parece que a cena, o enredo, ele vai te levando a uma cena inadequada. Né? O casal, ele não vai direto, não é direto na cama, mas parece que os dois vão se beijando,
e tal, e vai te levando para isso. Naquilo eu já falo para Isabel, pega o controle, e a gente já pula. Ou a gente deixa de assistir aquela série, quando me incomoda de verdade. Então, tome cuidado com o que você filtre. É a nossa responsabilidade. Eu te convido a essa mesma responsabilidade. Você que é solteiro também. Você que não é casado, não acha de, eu não sou casado, então eu posso ver qualquer tipo de coisa. Eu posso me adentrar ao mundo de pornografia, adentrar no mundo de nudez, adentrar em umas séries totalmente impuras. Não, lembre-se que a tua fidelidade é com Deus. Embora você não tenha ainda um parceiro ou uma parceira. Hoje em dia é moda os filmes narrarem enredos, onde desenvolve sexualidade doentia. Nossas responsabilidades também nas redes sociais, sobre aquilo que a gente vê, sobre pessoas que a gente segue, vídeos que a gente assiste. Tome muito cuidado. Por isso, eu digo, cuidado com o que você consome. E lembre-se de uma coisa, às vezes não é só por você que entra, às vezes entra pelos seus filhos, pelos seus netos. Então tome cuidado que a sua família está consumindo. Eu acho tão, assim, tão triste, eu acho muito triste quando eu vejo um pai, sabe, fazendo um menininho de 8 anos, falando já de namoradinha, né? Olha aquela menina e não sei o que, sabe, querendo estimular um tipo de uma sexualidade para uma criança tão pequena, que é inocente. Não, isso aí tem que crescer macho. Isso aí, então ele tem que começar a ver as meninas desde pequeno. Sabe, parece que está instigando já desde criança a ter contato com sexualidade. Aí chega na adolescência, em que a pornografia e todo a respeito de nudez é muito mais fácil, perde o controle. Mas até então, talvez para um homem que não tem uma consciência cristã, aí tá normal. Mas daí quando decide mudar de sexo, aí é que as coisas ficam mais pesadas. Por isso que eu digo, tomem cuidado com o que a tua família como um todo está consumindo. Eu sei que a partir de tal idade, você não tem mais o controle sobre a pessoa, né, sobre o filho. Eu sei que ele toma juízo, eu sei disso. Mas eu falo que naquilo que você conseguir mostrar o teu princípio, mostrar a tua visão, mostrar o que é verdadeiramente uma pureza cristã, aquilo que você puder fazer, faça. Não negligencie isso, porque o mundo não vai negligenciar. Foi como eu iniciei o sermão. O mundo é sexualizado. Eles ganham dinheiro com a sensualidade e eles vão consumir esse tipo de coisa. Por isso cabe você, cabe a mim quando eu tiver meus futuros filhos, futuros netos, o Junei quando tiver os trinetos dele, né? A tomarem cuidado, toda a família, com o que consome. Em último lugar, meus queridos, que eu queria trazer para a igreja é que além de termos cuidado com os desejos do nosso coração e com o que a gente filtra, com o que a gente consome, Cristo está trazendo o seguinte: radicalize. Embora seja uma metáfora, o que Cristo está querendo nos ensinar através dessa metáfora é radicalize. Se for preciso você arrancar no sentido de pare de fazer isso, faça. Ele diz, né, ele falou do olho e da mão, mas percebam que em ambos os versículos é a mesma resposta. Arranque-o e o jogo fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. Quando Cristo fala sobre arrancar, sobre cortar e jogar fora, ele está falando de radicalidade, embora não seja literal. Ele está falando de radicalidade. Então, ou seja, os olhos e as mãos são as partes não vitais, mas que possuem um grande valor para o corpo, ainda mais o direito. Então, quando Jesus traz essa severidade de você dispor de partes tão essenciais, ele mostra algo seguinte, que é mais essencial para a tua vida, você arrancar o teu próprio corpo do que a salvação da tua alma, né? Melhor, é mais necessário você pensar na sua salvação da sua alma do que necessariamente o seu corpo. Por isso que ele diz, é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Jesus chama seus discípulos à radicalização de seus atos, para que não permita que o pecado, nesse caso a infidelidade, crie raízes e permaneça na vida do crente.
Porque o maior perdedor dessa história, queridos, não é Deus. Não é Deus. O maior perdedor de um adúltero, de alguém que consome uma sensualidade totalmente depravada, o maior perdedor é aquele que consome. Não é o cônjuge traído. O traído, ele não tem culpa de nada, mas é aquele que trai, é aquele que é o infiel. Esse é o culpado. Os argumentos de Jesus e as nossas lições, eles seguem uma lógica. Sonda o seu coração, filtre o que entra no seu coração, e se você notar que há ações que estão te levando à infidelidade, radicalize, seja extremo, corte essas ações que levam você a pecar. Isso me lembra muito de Jó. Jó, lá no capítulo 31, versículo 2, ele fala o seguinte: fiz uma aliança com os meus olhos. Olha, ele está falando, eu fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar para uma virgem. Aí ele fala, do contrário, qual seria minha porção do Deus lá de cima e que receberia a herança do Todo-Poderoso nas alturas? Então, lá na época de Jó, muitos e muitos e muitos anos antes de nós aqui, ele está falando, eu tive que fazer uma aliança com meus próprios olhos para não ter que olhar a virgem de modo impuro. O que é fazer essa aliança? Criar estratégias radicais para você não chegar a esse consumo. Cuidado com a sensualidade do mundo. Não precisamos ser literais no corte dos nossos membros, mas corte as ações que te levam a pecar. Se é o computador, não fique sozinho com o computador. Fique com a sua esposa. Se é o celular, use o celular somente no trabalho. E se for usar em casa, use com a sua esposa. Ah, mas eu sou solteiro. Se você é solteiro e vive então sozinho em casa, tente criar ações de sair um pouco mais de casa. Fazer amizades, andar com a família, fazer alguma coisa que não faça com que você só fique em casa consumindo coisa inapropriada. Porque lembre-se, você fez uma aliança com o Senhor. Seja radical nas suas ações. O reverendo Augusto Nicodemos, quando ele vai pregar a respeito disso também, desse consumo de pornografia, ele diz, não adianta você cortar coisinhas, sendo que às vezes você tem que cortar o principal, que é o que te leva propriamente, porque ele só vai te arrastar um pouco de você ter que cumprir aquele pecado, de ter que pecar novamente. Ele só vai adiar, mas no fim você vai pecar de volta, se você não tomar ações apropriadas, se você não radicalizar. É isso aí mesmo. Entendeu? Qual um bom exemplo? José. Quando a mulher de Potifar quis deitar com ele, estava lá tentando, desejando ele, o que ele faz? Ele fica naquela, eu vou fazer um charme para ela, mas eu não vou fazer nada. Ele não fica naquela, eu vou jogar uns flertes, mas não vou fazer. Não, ele foge. Ele vê aquilo lá e fala assim, eu preciso correr, literalmente correr, porque se eu ficar aqui é capaz, não creio que José fosse fazer, mas ele entendeu de que tem que ser radical, de que tem que fugir, de que não tem que deixar chegar ao limite, porque quando você chega no limite, você passa dele. A estratégia é estar muito longe do limite. A infidelidade é um ciclo, começa no coração e evolui para a prática, nas suas formas mais absurdas. O sábio não chega no limite, mas fica longe dele. Por isso que eu te convido a radicalizar, não cortando o seu próprio corpo, tá? Mas suas ações, a sua rotina, a sua postura em prol de algo muito maior para você e também pelo amor do seu cônjuge, o amor a Jesus Cristo. Jesus foi radical em sua obra. Ele não veio para cumprir partes do plano de Deus, mas ele veio para cumprir plenamente, passando por situações tristes e sofridas, de tortura, de morte, de humilhação, para que fôssemos salvos. E é o Espírito diariamente que nos ajuda nessa santificação, nessa purificação, nessa adoração. Por isso que eu concluo te dizendo, tome cuidado com os desejos do seu coração, filtre o que você consome e radicalize suas ações, para que você fique longe de uma vida impura. Se até aqui você teve assim, não se preocupe. Quer dizer, se preocupe, mas depois disso, peça ao Senhor perdão e misericórdia e que Ele te ajude nesses desafios. E Ele te ajudará. Que Deus, assim, nos abençoe muito.
nessa tarefa. Queridos, coloque-se de pé. Vamos entoar o